te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria e satisfação por parte do Senhor que Ele nos tem dado essa oportunidade de divulgar pelas redes sociais. O Senhor colocou em nosso coração de fazer esse vídeo de divulgação a respeito do ministério da Pentecostal. O Rei está voltando aqui no Vale do Marambaia, no Rio de Janeiro, Apolo 3. E nada melhor do que nós começarmos com o pastor da igreja, o fundador dessa igreja, porque tem a matriz, mas ele é o fundador juntamente com o pai do pastor Salim. Mas ele que iniciou e estou conjunto aqui, participando, então daqui que nós vamos dar o início. E nós vamos ter essa conversa. Esse daqui é o pastor Alberto, meu nome é Paulo Alberto. Esse é o pastor Alberto. Se apresenta, pastor. Eu dou uma boa noite a todos que assim visualizar esse que nós estamos fazendo, né? E que também dá uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, né? Está meu irmão Paulo, que veio de São Paulo e morar aqui no Rio de Janeiro e passou a congregar conosco aqui na igreja pentecostal. A gente está voltando. Ele falou para nós fazermos essa live, né? Essa live para poder divulgarmos como começou a igreja, como eu falando aqui no ponto. Porque começamos a igreja com 2 portas de aço, né? Ali logo ali na frente, logo nessa rua aqui, mas logo na frente. E ali começamos com o pastor Salim Silvério Brazola. Salim Silvério Brazola, que era o pai do nosso pastor Salim, presidente, hoje ele é pastor presidente, né? Mas a direção ficou sobre a minha responsabilidade, primeiramente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ficou sobre a minha responsabilidade esta igreja aqui. Aí, pastor, só tirando uma dúvida, com certeza a minha dúvida é a dúvida de muitos irmãos. Como que foi esse primeiro contato com o pai do pastor Salim? Como vocês se conheceram? Como que foi essa ideia, esse mover de vocês dois para constituir esse ministério? A primeira vez fui apresentado pela hoje é pastora lá em Espírito Santo, Kelly e Lorival, que hoje descansa no Senhor, e só tem a pastora Kelly, né? Ela me chamou para um culto na casa da Josélia. Foi da Josélia. Onde foi esse culto? Foi por aqui? Aqui na Rua 11, a qual ela congregava conosco, que ficou conosco muitos anos, né? Primeiramente, ela me chamou para o aniversário do pai dela, que era aqui na igreja aqui. Eu vim no aniversário e passei, ela me convidou depois para ir na casa da José. Eu fui na casa da José. Eu ainda não era evangélico. Isso há 23 anos atrás, porque nós estamos aqui desde 2022, que nós estamos aqui nesse local, onde era um ponto de pregação. 2022 agora, 2022, nós estamos em 2022. Desculpe, perdão. 2002. 2002, nós estamos aqui 2002, né? É que é tanto tempo que a gente se perde, né? É a idade vai chegando também, né? Quando eu cheguei, eu não tinha nem o cabelo branco, hoje eu estou de cabelo branco. O que aconteceu? Ela me levou para a casa da José, me convidou. E cheguei lá, quem estava dirigindo este culto de ação de graça era o pastor Salim, pai. E eu fui todo arrumadinho, né? Todo arrumado, você continua arrumado. E cheguei ali e ele perguntou: o senhor está com oportunidade? Você está com oportunidade? Porque na época eu tinha 40 anos, né? Tinha 40 anos, né? Ele falou: você está com oportunidade. Eu falei: mas pastor, eu não sou evangélico. Eu já não bebia, eu já não saía com bagunça, eu já tinha uma família estruturada, que é minha esposa Edilene, a qual congrega conosco nessa igreja. E
ele fez o apelo: o senhor quer aceitar o Senhor Jesus como único Salvador? Eu fui e levantei a mão para Jesus. Isso. Amém. Há 23 anos atrás. Então foi a partir daí. Aí o senhor levantou a mão, aceitou, nós dizemos, aceitou Jesus, né? Aí a partir daí, como é que foi? Você começou a congregar junto com ele? E como é que foi esse processo? Você falou uma coisa bem certa, né? Falou que eu falei que ele me aceitou, mas na realidade, que eu aceitei de não, na realidade, é ele que nos aceita com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dores, com todos os nossos carrapichos, e começa a nos lapidar. Por isso, é ele que nos aceita. Não nós aceitamos o Senhor Jesus, mas ele nos aceita como filho e herdeiro, né, do Senhor. Sim, eu fiz o quê? Eu passei, ele começou a me convidar, como morava aqui perto, hoje eu já moro mais perto. Eu passei a fazer parte desse ministério da Pentecostal, ele está voltando com o pastor Sabino. Lá na matriz? Não. No ponto de pregação. No ponto de pregação, a missionária Kelly, que na época era Kelly. Era como se fosse hoje em dia aqueles. Tem as células, hoje em dia tem as células na casa, como se fosse isso? Não, era ponto de pregação mesmo. Era ponto de pregação mesmo. Era uma congregação. Hoje aqui é uma igreja, mas na época era uma congregação. É a diferença, congregação para igreja. E ali aquele Simone fechar a igreja, né? Ela e o marido se falaram que era para o Espírito Santo e queria vender o ponto. E eu falei, o Espírito Santo me impulsionou a fazer isso, que na época eu ainda não convertido, não entendia nada, né? Nada de igreja. Eu falei, mas Deus falou comigo, não deixa fechar a igreja, a casa de oração, porque a igreja somos nós, porque Deus tem um mistério nesse lugar e vai ganhar muita almas para Jesus. E ela saiu do ministério e o pastor Salim, o pai, falou: você agora vai ser o dirigente dessa igreja. Aí você imagina, um novo convertido sem experiência, né? Mas às vezes, como você tem o seu Jesus, ele te dá o amor pelas ovelhas, pelo ministério, pelas pessoas. Porque ser pastor ou ser dirigente da igreja requer isso. Você ter amor, ter carinho, ter compreensão, não julgar, mas entender. Tudo isso meu pastor ensinou, o pastor Salim, de pai. E assim foi, né? Eu, na época, nós do Senhor, tinha umas condições bem melhores. Hoje eu tenho, posso reclamar do Senhor, com o Senhor. Começamos a pagar o aluguel. No meu bolso, porque as ovelhas que tinha, existe aquela divisão, né? Vou sair com a Isso já é normal, né? Quando tem um que vai sair, sempre sai, sempre leva. Vou sair com a pastora, vou sair com a outra, vou sair. Daí, quando me via, ele me viu, minha esposa, o pai, o filho do Espírito Santo. E a irmã Nilza, que está até hoje conosco. A irmã Nilza está 20 e tantos anos conosco nessa peleja, nessa batalha, cavando o bolso. E o Senhor me deu um sonho. Eu tirava, ela exigiu R$150 por mês, tirou todos os instrumentos, tirou tudo que era dela, deixou a zero, a nada. Estava olhando no joelho, só pedindo a Deus para dar força. Né? E ela tirou tudo. E foi ali, o Espírito Santo me falou que palestrou comigo, que era para comprar um terreno que ele ia dar vitória. E nós ali compramos um sonho, ele me revelou esse terreno aqui perto de Córrego, né? Nós, na igreja pentecostal, aqui perto de Córrego, ao qual muita gente nos julgou, dizendo que, como Neemias estava levantando aquele muro, né? Passasse uma raposa, ia derrubar, né? Sempre vai ter alguém para. E passar a falar, e sair perto desse balão, que era um balão, nós passávamos por cima de uma tábuazinha. Hoje em dia você vê que está tudo asfaltado, uma benção. Tinha asfalto, não tinha Não tinha nada. asfalto, não tinha nada. E eu comecei, não, Deus me deu esse terreno de sonho aqui.
Fui até o pastor Salim Pai e falei com ele: pastor, ali tem um terreno para vender. Mas a outra diligência que nós compramos lá em cima do morro, que é aqui, logo aqui, perto da igreja, logo acima do morro. E não, mas Deus mostrou que ali tem um terreno, lá daquele córrego. Mas não dá certo, ela falou, né? Pegamos, viemos aqui, olhamos o terreno, e realmente fomos em São Gonçalo, em Alcântara, é onde vendia os terrenos aqui acho que até o nome desse lugar, chama na Rua 11. E cheguei lá e falei com o corretor: ó, nós queremos esse terreno aqui, mas meu filho aí não tem terrenos nenhum. Tem terreno de Deus, quanto mais esse Deus seu tem cara, foi não, Deus que eu sigo, é o Deus vivo, Deus poderoso. Ai, da glória! Ao qual ainda fala com aqueles que o servem. E mostrei, vamos lá no projeto. Lá tem na parede, tem, né? A planta todinha do Apolo 3. E chegou lá e olhou lá, velho, como é que tem esse terreno de 143, 53, né? Se não me engano aqui. 143 tem um lote ali, sim, tá, mas faz apoio. Eu falei, mas é esse terreno que Deus não deu pra gente, vai dar pra gente. Nós vamos comprar ele, vamos, pastor. Pastor, vamos, sim, meu filho, mas não temos dinheiro, como vai ser? Não, vamos inteirar ele, senhor, e vamos comprar esse terreno. Quanto é? Aí o homem falou na época, R$2.000. Isso há 20 e tantos anos. Já era muito dinheiro, rapaz. Ficou só até a cabeça. Meu Deus. É isso, vamos. E pegamos, juntamos daqui, porque não tinha dizimista, todo mundo foi embora. E juntamos o dinheiro e compramos esse terreno. Depois de comprarmos e começamos a construir, todo mundo passava e falava: ué, mas ele tinha um terreno? Bem que eu sabia que ele tinha um terreno, Porque essa era mato, né? era mato, só tinha mato. E quando chovia, era alagado, tudo virava rio, né? Então ninguém nunca deu nada pelo terreno, ao qual que nós pagamos impostos desse terreno. Pagamos impostos para todo o terreno, né? Porque é registrado da igreja. E pegamos, começamos a construir. E agora dinheiro para construir, se não tinha um dizimista. Meu Deus do céu, esse desafio. Deus faz assim. Começamos a fazer a campanha do tijolo. Olha. Dava um tijolo. Eu falei: pastor, tive a ideia, o Espírito Santo me deu a ideia. Faz a campanha de tijolinho, você vê. O que Deus pega, faz, quebrado. Faz um homem que não entendia nada de igreja, muito menos de construção, né? Porque não é meu ramo. E me deu a inteligência de fazer isso. Vamos fazer a campanha de tijolo. As pessoas que vinham visitar, porque as pessoas que visitavam, não sei se é para ajudar, muitos foi para ajudar, mas muitos para ver se nós estávamos derrotados. Aí Deus usa essas pessoas para abençoar o ministério. Isso, justamente. Muitos vieram porque queriam ajudar mesmo. Como um irmão que esteve aqui, ele estava aposentado, ele é contador da CPAD, era contador da CPAD, que hoje em dia está aposentado, né? Irmão daí, irmão de Silva. Ele doou na época 30 sacos de cimento. Ele veio para ajudar. Como ele não me conhecia muito, ele não tinha muita intimidade comigo, ele passou a me dar um canhotinho. Toda vez que estava cimento, tinha que ir na casa dele buscar cimento. Porque, sabe, a gente não tinha, poderia usar, ainda mais que eu estava construindo essa, eu já tinha essa casa, e estava construindo outra casa. Poderia estar usando a minha casa, porque eu não confiava, né? Não conhecia direito. Hoje em dia nós somos melhores amigos, somos maiores amigos. Não qualquer, mas quando ele pode, ele está aqui comigo, né? Porque para sermos amigos, não precisamos congregar juntos. Para sermos amigos, nós precisamos ter amor, né? Ter carinho, termos a união, como diz a palavra em Salmo 133. Tão bom como suave é que os irmãos vivam em união. E nossa união de muitos anos tem gerado boas coisas, né? E ele chegou aqui e nos deu 30 sacos de cimento para nós fazermos, começarmos a obra. Aí começamos a obra, começamos a levantar e começou a chegar pessoas.
Já passaram muitas vidas por essa igreja, os novos convertidos, que hoje já estão mais aqui. Já passaram as pessoas que hoje descansam no Senhor. Já passaram as pessoas que hoje estão em outras igrejas, mas já passaram por essa igreja, porque foi uma das primeiras que foi fundada também aqui nesse Apolo, a igreja pentecostal de Sabotão. Antigamente tinha outras igrejas, mas só as igrejas maiores. Mas essas igrejas menores não existia igreja, templo. Aqui não tinha templo do tamanho do nosso. Os templos tinha aqueles templos grandes, enormes, que tem aí fora. Né? E começamos a construir essa igreja. Na época eu trabalhava no Banco Itaú, fazia isso no Banco Itaú, e então a situação financeira era boa, né? E, como já falei, e comecei a receber doação do próprio meu patrão, que é do Banco Itaú. Nossa, Deus usou até o patrão. Esse banco aí foi ele que deu, essas ferragens foi ele que deu. Né? E começou a chegar irmãos para congregar conosco. Já passaram vários pastores por essa igreja, mas o que eu vou falar a verdade para vocês. Muitas vezes eu fiz a prova com o Senhor. Por estar tanto tempo aqui, eu já quis entregar o ministério para o pastor Sábio. Talvez ele vai ver essa live e vai ver, vai ouvir, entender, sabe? Você vai ver, né? Que vai ser. Mas toda vez que eu pensava em entregar, eu sempre enviava uma pessoa carente para nós cuidarmos, para a igreja cuidar. Eu falo nós cuidar, né? Porque eu e a esposa estamos sempre, e eu vejo a Paula, missionária Amanda, todos aqui na igreja, não é só ele. Mas nós estamos de frente ali, sabendo de tudo, né? Que Deus envia. Mas eu pensei, Senhor, toda vez que eu penso em passar o ministério, o pastor mandar outra pessoa para cá, o Senhor envia pessoas carentes, eu não posso deixar as pessoas carentes. Porque o processo que eu passo, eu tenho que passar comigo e não deixar o ministério, ajudar o ministério. Né? E pedir força a Deus para que eu consiga sair de cada processo que eu passo. Né? Porque, sabe, eu costumo dizer que se na casa de vocês tem um demônio tentando entrar, a nossa tem muito mais de um. Nós somos afetados todo dia, toda hora. Né? Ou estávamos em frente de uma obra. Agora, minha esposa foi visitar ele no hospital, é que ela não está bem. Mas, graças a Deus, a mãe vai lá para poder ver se o médico vai dar alta para ela. Né? Mas, voltando lá, começamos a fazer essa igreja. Entramos para essa igreja aqui, meu irmão, porque quando a mulher se de tirar a igreja lá por vingança, né? Ela tirou a igreja. Eu falei, poxa, estamos pagando na época R$150 naquele salãozinho ali, aquelas duas portas. E o que nós vamos fazer agora, Senhor? Aí o Senhor deu o sonho, aí começamos a construir aqui. Primeira coisa que nós botamos nessa igreja foi o telhado. Botamos o telhado. Inteiramos, compramos também as telhas. Aí já não era mais eu, o pastor Sabino, já tinha chegado mais mesmo. Né? Já tinha chegado mais pessoas. E a irmã Nilza sempre participando. A irmã Nilza sempre participando, já com o filho, que é esposo dela, que não congregava aqui. Nós pedimos para ela congregar com ele. Mas ela falou, não vou deixar os irmãos, não vou ficar com os irmãos, porque todo mundo foi embora, mas eu vou continuar com os irmãos. E o esposo dela nunca congregou aqui, porque ele já não congregava. Ela saiu da igreja dela e veio para cá, porque ele fazer uma visita e gostou. E até hoje a filha é nova convertida, né? E os filhos estão na igreja, tem um que está meio afastado, mas eu creio que vai voltar. Tudo pela perseverança da irmã Nilza. E passou por aqui a irmã José, passou por aqui. Olha, eu pastor, livro, missionário, corretor de descanso do Senhor, e tantos outros que passaram por essa irmã Márcio, Cláudio, que nós somos padrinhos de casamento desse casal. Hoje congrega aqui o pastor Reginaldo, que na época nem tinha igreja dele, a igreja é nova aqui, né? E vivemos aqui. Entramos, aí ela se de tomar um salão. Não, agora eu quero salão, que eu vou vender tudo e tem que sair daí. A dirigente, que era dirigente da igreja. Nossa, mas ela já não tinha ido? Não, ela estava morando em cima ainda. E continuou pedindo à igreja. Eu falei, o que nós vamos fazer? Alugar
Por isso é bom a igreja. Ela pediu quando vocês tiverem alugar, antes de construir aqui, né? Onde alugar, antes de construir aqui, nós alugamos o ponto para nós não sairmos, sem nada. Louvávamos o forró e era no pau. Os instrumentos eram As palmas e o louvor na garganta. Aí eu fico pensando, né? E naquela época, operava sinais surgindo tremendamente. Quando a igreja está começando, ela tem aquela humildade verdadeira, o Espírito voltado assim, nós vivenciamos cada manifestação do Senhor. Aí eu não sou contra a igreja confortável, ar-condicionado, não sei o quê. Eu costumo dizer que quando tem muita coisa, o pessoal até cochila. Quando tem muita mordomia, a pessoa até cochila com soninho, porque às vezes não tem em casa, tem ar-condicionado, não tem nada. Mas quando chega numa igreja, tem ar-condicionado, igual onde meu cunhado congrega, na Ebenezer de Itaboraí, minha esposa foi lá, foi dando oração, mesmo oração para lá, chegou e falou que lá é tanto conforto, dá até vontade de convite da igreja, né? Então o que acontece? Não sou contra, porque aqui somos a igreja humilde de Cristo, né? Somos a casa de oração, que a igreja somos nós, mas o que acontece? Aí ela pediu o ponto de pregação de volta. Não, eu quero meu ponto de pregação de volta. Eu quero, porque nós vamos vender. E saiu de lá. Já estava com teto, as paredes. Então ela nem sabia que vocês tinham comprado. Sabia. Era uma das que falava, igual ele falava, vai passar uma coisa, vai derrubar. Mas ela falando da igreja, né? Alguns outros também. Falava, vai passar a derrubar. Isso aí é lugar de construir igreja. E começamos a construir a igreja. Levantamos as paredes, as portas grades foram fiz tudo, doei para a igreja para a honra do Senhor. E começamos a aterrar aqui, porque realmente aqui era o pé. Era um terreno mais perto do córrego, um terreno mais baixo que o córrego, porque com o córrego enchia, transbordava e enchia o terreno. Começamos a comprar caminhão de aterro e aterramos tudinho. Aí entramos sem porta, sem janela, sem nada. Instrumento não tinha, né, como falei. Viemos no gogó. E começamos a orar no barro. Aqui tinha oração de 5 horas da manhã. Víamos eu e minha esposa. Hoje eu não tenho mais condição de fazer isso 5 horas da manhã. Está aqui, porque 5 horas eu saio para trabalhar. Me aposentei, estou perto de aposentar mais. Quando eu estava com minha conta, 5 horas da manhã estava eu e minha esposa de joelho clamando ao Senhor para que Deus viesse entrar em providência. E a terra falava: se o Senhor tem projeto naquele lugar, o Senhor vai erguer e vai enviar mesmo para esse lugar para que nós possamos continuar. Amém. Engraçado, naquela época eu estava no começo, eu nunca pensei na batalha, na luta, cavando o poço, nunca pensei em entregar o ministério. Hoje eu não penso nem em entregar mais, né? Mas hoje eu fico pensando. Hoje nós temos um certo conforto, temos ventilador, temos um piso, depois você filma, né, como está a igreja, né? Estamos construindo lacaias. Fiz um breve, a gente chama de shorts. Eu coloquei um shorts no YouTube de lá atrás. Então. Como tá ficando lá atrás. Daqui também do piso. Nós vamos derrubar essa parede aqui e vai virar um salão de 7 por 8, sei lá, 8 por 7, o tamanho bom dessa igreja vai ficar agora, né? Ou 6, não sei, agora não lembro a medida certa, específica. Mas nós começamos a construir e hoje estamos com membros, né, pessoas que nos ajudam com o dízimo oferta, porque todo dízimo oferta que entra nesta igreja é para esta igreja. Nós não tiramos nada. Só se não pagarmos, o contador pagar o que temos que pagar. O que acontece? Quando o pastor Salim fundou a igreja pentecostal que está voltando, que é lá em Deus de Cabo Sul, a nossa matriz, Marlene, a esposa dele, fez ele fazer um juramento para ela, de nunca pegar um dinheiro da igreja. E ele partiu do Senhor e esse juramento nunca foi quebrado.
Ele nunca tirou o dinheiro da igreja para botar no bolso dele, porque ele se aposentou pelo trabalho, que era um ótimo pedreiro, né? Nem foi ele que construiu a igreja dele, ele só ensinava. Né? Mas ele nunca pegou um tostão nessa igreja para nada para ele. É o que nós fazemos também. Eu e minha esposa, nós não pegamos nem pastor Salim pai, pastor Salim filho. Ele trabalha para sustentar a esposa, os 2 filhos que agora estão na paz. Engraçado, quando eu conheci o pastor Salim filho, ele era noivo da irmã Odila. Da irmã Odila. Hoje os caras que você vê aí são bateristas, né? Hoje é guitarrista, ou toca de teclado. E eu me alegro que Deus nos dá condições de nós vivenciarmos esse período de crescimento dos jovens, das pessoas que entram por essa igreja. Muitos saem, outros não continuam na presença do Senhor, mas outros continuam, né? Mas Deus nos dá esse prazer de nós vivenciarmos isso. E eu fico pensando assim, hoje em dia eu já não penso mais sair, de pegar um ministério, não sei se por doença, por alguma coisa, porque nós temos também, depois de mim, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Evangelho da Paulo. Quando eu falo sobre o Evangelho da Paulo, eu não estou desprezando as outras pessoas que estão aqui, não, você, ninguém. Eu falo porque ele é o meu segundo, porque ele está sempre. Se ele não tivesse, quinta-feira eu não vim. Eu poderia ficar aqui, só estudei aqui com os irmãos, mas é sempre bom ter um companheiro que está ali. Sempre no ministério, o pastor vai ter um braço ali para dar auxiliar. Isso mesmo, sempre auxiliando. Um homem com 73 anos, graças a Deus está ficou aí, desculpa aqui, mas porque eu estou com 73 vezes para a honra e glória do Senhor, né? Ele está sempre aqui nos ajudando, nos apoiando. E hoje, olha, daqui a pouco ele está chegando, a dia de Santa Ceia, está aí na ceia, está ajudando. Aí o que acontece? O pastor Salim nunca pegou um dinheiro desse ministério para dizer para ele, estamos aqui. Ao contrário de muitas igrejas, não vou falar, não deve falar isso, né? Que usa o dinheiro para poder pegar. Tem lugares de campanha de botar dinheiro dentro de envelope. Eu sou contra, mas cada um com o seu cada um, né? Aí ele nunca quis isso aqui nesse ministério, ele gostava de estar voltando, de botar dinheiro em envelope. Tudo que vocês vão ver aqui, o vídeo que ele já fez, que ele está falando bem, o que acontece? Foi construído por dízimos e ofertas para esse lugar, né? E Deus nos abençoado, tem enviado pessoas, como o irmão Paulo, que está aqui, nos ajudando, puxando essa rede, né? Temos a irmã Nilda, a Raíssa, de Volta, temos tantas pessoas, Cida, e tantas pessoas que têm esse ministério que nos ajudam. Outras igrejas nos ajudaram, como o irmão, até esqueci o nome dele, o João Batista. Outros, ele teve aqui quinta-feira, teve outro ministério nos ajudando a puxar a rede, né? E assim, nós estamos construindo ainda a igreja, né? A construir essa casa chamada Casa de Oração. Mas não é nem nós estamos fazendo muita obra, mas é ganhar alma para Jesus. Sim, com certeza. Para ganhar alma para Jesus é prioridade. Mas o que está acontecendo hoje no Evangelho está meio complicado. Não que a palavra do Senhor mudou, mas as pessoas estão atrás. Está besta, mas não está atrás do abençoador. Não estou disposto a passar o processo, a pagar o preço. Eu contei a história mais ou menos aqui, que muita coisa aconteceu sobre esse período que nós tivemos aqui há 23 anos, estamos aqui 3 anos. Muitos passaram por essa igreja, ao qual realmente, aqui também, quando era de congregação, havia muitos falsos profetas, né? Havia muita coisa que não era. Depois que eu fui entender o Evangelho, eu vi que não é assim que o Evangelho, que a palavra do Senhor funciona, através de revelações, porque a maior revelação é a palavra do Senhor. Quando o homem e a mulher está instruído no caminho certo, deve atacar a palavra do Senhor, ele vai bem.
Porque tem um rapaz que faz serviço comigo, e eu estava contando para ele sobre a passagem de João Batista. A passagem de João Batista não, a passagem do rico e o pobre. E eu falei para ele, estava falando, todo sábado que vier essa live vai saber que quando nós chegarmos lá, nós vamos ter consciência. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter consciência. Quando nós chegarmos naquele grande dia, nós vamos ter consciência. Aí ele é filho de pastor. Mas é mesmo? Como assim? Eu falei, você nunca ouviu falar isso, não? Seu pai não prega sobre isso, não, sobre o céu, sobre o inferno? Não prega sobre falando que vai acontecer? Né? Não, pode continuar. E ele falou assim, não, pode falar com esse negócio. Você deve ter uma parte simples, curta e ligeira. Quando ele pede para ir lá avisar os 5 irmãos dele que estavam lá na terra, para não ir para aquele lugar onde ele estava. Se ele pede, ele estava tendo consciência. E sofrendo. E sofrendo consciente. Eu contando para ele, mas você nasceu no Evangelho. Então, por quê? Mas sabe por quê? É a igreja que vive no ministério e só da revelação. Eu vejo bastante que agora, é um processo de colheita do seu ministério, juntamente com a sua família, a esposa, aqui no ministério. Por quê? Já se passaram 20 anos. Eu fui tocar quando teve a festa do aniversário aqui. Foi seu, né? Foi o aniversário que teve, acho que mês passado. Não foi Deus, não. Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, Aí o. 28 anos. 28 anos. E tinha um monte de gente aqui e foi dada as oportunidades, e muitos deles que estão aqui já passaram, eu nem sei quem é. Já passaram. E eu fiquei assim, prestando atenção naquelas oportunidades. Teve uma que veio de cadeira de rodas, mas teve uma que falou que eu achei muito interessante. Ela falou que passou por um processo de enfermidade. E na época a Edilene orou por ela. E isso que moveu ela de trazer aqui, estava falando isso daí. Então eu vejo que agora é um processo de colheita de tudo aquilo que foi semeado ao longo dos anos de luta, de batalha, de oração, de busca, de entrega ali. Isso é testemunho do pastor também, que tantas vezes já pensou em entregar o ministério, mas só o Senhor sempre trouxe o escape, trouxe o alívio, trouxe a orientação. Então agora eu vejo que é um processo de colheita. Agora começa a ver os frutos, está aqui meu filho, ó, isso daqui é por causa disso, você semeou lágrimas, semeou dor, então toma aqui a sua recompensa. É um processo de colheita gratificante. Eu participando aqui desse ministério, eu espero da parte do Senhor também contribuir com essa colheita, porque eu sou daquele tipo avivado que gosta de crescer, né? Então eu espero também contribuir positivamente aqui com o pastor, o ministério. Como eu já disse, estou aqui à disposição da igreja para tocarmos o ministério de acordo com a orientação do Senhor. Aqui já deu 6 horas, nós podemos fazer uma parte 2. Eu acho que vai ser bem interessante para nós detalharmos melhor como foi o ministério do pastor. Eu não sabia de como disso, dessas partes que tinham acontecido. Eu achei até interessante também para mim ter conhecimento, e para os irmãos e para a questão do ministério também, porque eu acho muito importante isso, divulgar qual foi o processo, porque esse foi o processo de Deus, de Jesus aqui nessa igreja, com esse pastor, com esse ministério. Então essa história de trajetória de vida não vai ficar escrita em livro, vai ficar publicado na internet para as pessoas verem. Isso é importante, porque para não desistir, cavar poço, isso servir de incentivo para outras pessoas. Então eu acho que nós temos que usar para o bem, para o positivo, essa ferramenta que o Senhor nos dá. E agora o nosso fechamento fica com o pastor Alberto para a gente, né? E depois vai ter outro hoje, hein? Então, aí nós marcamos uma próxima, aí nós fazemos uma outra. Mas eu vou falar só mais uma coisa aqui, né? Quando nós fizemos a campanha do tijolo,
as pessoas deram dinheiro, né? Não compraram tijolo, deram doação de comprar tijolo. Foi eu e o pastor Sabino na cerâmica. O homem falou: aqui nós temos tijolo sim, caminhão, mas tijolo requeimado, num preço bom, mas vocês têm que vir carregar o caminhão. Ainda tinha essa, você comprar o tijolo queimado. Aí imagina você carregando o caminhão 4.000 tijolos queimados. Nossa, Só eu e o pastor. meu Deus. No sol, né? No sol, sol. hoje em dia eu não sei se eu estou tendo a exposição, mas só Deus. Aí carregamos tijolo, carregamos caminhão do velho. Ó, amanhã nós vamos entregar, já está carregado. Amanhã nós vamos entregar os tijolos. Vocês vieram aí entregar 4.000 tijolos requeimados. Construímos a igreja com todos os tijolos requeimados, e mesmo assim Deus tem sustentado essa chamada casa de oração, porque o irmão Sandro fora, né? Fizemos um cimento de areia, pó de pedra e areia e cimento para reforçar por fora. E assim a casa de oração está de pé com a mão e glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, né? E vamos terminar com oração. Amém? Pode orar para você. Eu esperava receber a bênção do pastor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado por esta live a qual nós fizemos nesta tarde, ao qual o Senhor assim conduziu o irmão Paulo a estar fazendo essa live. Que ela possa ser grande proveito para aqueles que estão pensando em desistir do seu ministério, aqueles que estão cavando poço e achando que não vai ter solução. Que venha saber, meu Senhor, que esse povo venha saber que o Senhor ajuda, esforça a mão daquele que assim põe a mão no arado. Que não venha ser, ou algumas pessoas passar e falar como foi com Neemias, ao qual estava naquele tempo, e ali eles falavam que não ia prosperar. E assim o Senhor fez, prosperou, e assim o Senhor tem prosperado nesta casa de oração chamada Igreja Pentecostal que está voltando. Que Deus venha abençoar todos que assim fizer visualizar esta live da Igreja Pentecostal que está voltando. Deus, nós estamos abençoando o irmão Paulo em nome do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.